Olá, galera, tudo bem? Bem-vindo, pequeno investidor. É aqui que você aprende a chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando a investir agora do absoluto zero. Eu sou o Lucas e a partir deste vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o medo que você provavelmente deve ter aí de perder dinheiro e como que esse medo pode ser de fato o que te leva a não conseguir enriquecer. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Porque eu acredito de verdade que essa história do medo a gente tem que levar bem a sério. Não é algo apenas teórico, todo mundo sente medo de perder dinheiro. Seja rico, seja pobre, classe média, quem quer que seja, perder dinheiro nunca é um sentimento legal. Nunca satisfaz ninguém perder uma grana. Na verdade, perder qualquer coisa que a gente gosta ou que é importante pra gente é bastante ruim, né? Ainda mais se a gente está falando de dinheiro, que não por si só é uma coisa importante, mas o dinheiro ajuda a gente a realizar sonhos e vontades, que isso sim vai nos deixar mais felizes e mais animados e afins. Então, perder dinheiro, perder qualquer coisa que a gente gosta, não é algo bacana. Você já deve aí ter passado pela situação de perder seu celular, né? Esse é um companheiro que eu tendo a dizer que deve estar próximo de você nesse momento, se é que você não está assistindo essa live aqui, esse vídeo, através da telinha desse celular. Porque quando a gente perde, né, já aconteceu com você, de você olhar e não encontrar, e aí desce aquele frio na espinha, sabe, que vem desde cima até de baixo, do tipo: "Meu Deus, aonde que eu deixei esse negócio?". Tem um monte de coisa lá, tem foto, tem aplicativo, tem um monte de informação, onde será que eu larguei? Aí você começa a puxar na memória, por onde você passou, qual foi a última vez que você mexeu. Então, isso tudo acontece, né. E quando a gente acha finalmente, quando você encontra o celular, aí dá aquela tranquilidade, dá aquele sentimento de satisfação. Isso daí é químico, isso acontece no seu corpo de fato. Porque quando a gente traz, né, essa realidade para o mundo dos investimentos e para o mundo do dinheiro, a gente consegue entender que isso, na verdade, vai muito além de um achismo nosso ou de um sentimento. Ele é literalmente o sentimento, é literalmente seu corpo tendo ali conexões eletrônicas e te fazendo sentir aquelas sensações. Cientistas já analisaram, né, e já estudaram sobre qual que é o sentimento que o ser humano tem ao perder dinheiro. E o resultado foi talvez não tão surpreendente, mas ele atesta de fato aquilo que a gente sente e aquilo que a gente já imaginava. Eles conseguiram atestar que a mesma área do cérebro, que é a área que a gente, quando a gente perde dinheiro, a mesma área do cérebro é ativada. E essa área que é ativada é a mesma área que é responsável por sentir dor, seja qual for, tá? Física ou emocional. Então, aquele mesmo local no cérebro, que é o cara que dispara o sentimento de dor para você, é o local do cérebro que é ativado quando a gente perde dinheiro. Então, de fato, perder grana é um negócio que faz a gente sentir dor. É um negócio que, de fato, vai muito além do psicológico. O problema em si dessa história toda, né, de perder dinheiro, não é a questão de você não ter medo, porque é normal que a gente tenha e a gente sempre vai ter. A questão toda é você deixar esse medo de perder dinheiro, porque no final das contas isso vai te gerar algum tipo de dor, né? Mas é você deixar esse medo influenciar nas suas decisões. Esse é o grande problema. Porque pessoas, né, que sentem que não perder dinheiro é similar ao sentimento de que você ganhou, faz com que essas pessoas fiquem satisfeitas com isso. E é aí que está o grande problema, porque você não perder dinheiro não significa que você está ganhando, significa talvez que você esteja ali no 0 a 0 e isso não pode te satisfazer. Porque se isso de alguma maneira estiver te satisfazendo, você não vai conseguir ter sucesso no mundo dos investimentos, você não vai conseguir ter sucesso na hora de cuidar do seu patrimônio, do seu dinheiro, para você poder usufruir ele, seja agora no curto prazo ou no longo prazo, na sua aposentadoria. Você precisa aprender com o medo, óbvio, mas você não pode, em hipótese nenhuma, ficar paralisado com ele e ficar querendo apenas se proteger o tempo inteiro, porque se você fizer isso, isso vai te travar na hora de buscar investimentos melhores. Existe uma máxima no universo dos investimentos que diz que o risco é proporcional ao retorno. Então, se você busca apenas por opções de investimento de baixo risco, porque você não quer ter o menor chance, né, você não quer correr o menor risco de perder dinheiro, automaticamente esses investimentos vão te trazer baixo retorno.
E se te traz baixo retorno, o seu dinheiro não se multiplica, o seu patrimônio não cresce, a sua renda passiva deixa de acontecer, aqueles R$ 1.000 pingando na conta todos os meses em dividendos, não vai chegar nunca. Então, você precisa sim conseguir dosar a sua carteira de investimento para ter um pouco mais de risco na sua carteira, mas um risco ainda que seja controlado, porque esse risco maior vai conseguir te alavancar e trazer retornos maiores. Eu estou te falando isso por experiência própria. Durante muitos anos mesmo, estou falando aqui quase uma década, né, foram 9 anos para ser mais preciso, eu fiquei apenas investindo meu dinheiro em investimentos de baixo risco. Ou seja, renda fixa praticamente, né. E poupança, tinha previdência privada, tinha uma graninha parada num fundo de investimento de renda fixa. Cara, opções de investimento que de verdade não alavancaram meu patrimônio. Durante quase uma década, o meu patrimônio ficou muito bem protegido, independente do que tivesse acontecendo no mundo aí fora. Crise, momento positivo, momento negativo, independente de qualquer coisa, meu patrimônio estava protegido. Mas o meu patrimônio era pequeno. Não adiantava, eu estava protegendo um patrimônio pequeno e eu não conseguia alavancar esse patrimônio por quase uma década. Aí foi uma grande besteira. Eu demorei para entender que eu precisaria sim buscar investimentos melhores, investimentos que conseguissem aumentar e acelerar esse meu acúmulo de patrimônio e conseguissem acelerar e criar renda passiva para mim, para que não ficasse dependendo única e exclusivamente do meu salário, do meu trabalho, de pingar lá o salário todo final de mês. Então, pensa aí a importância que tem você não ficar travado com essa história de medo. Você precisa ter medo para ficar alerta, mas você precisa usar isso a seu favor para que você consiga buscar investimentos melhores e que você consiga controlar o medo. Caso contrário, você não vai conseguir ter sucesso no mundo dos investimentos. Pensa aí, tá? Eu vou te fazer uma proposta aqui teórica, tá? Hipotética, então no universo da imaginação, porque eu não vou conseguir te fazer essa proposta pessoalmente. Mas pense o seguinte: se eu te fizesse a seguinte proposta, olha só, a gente tá numa praia, tá bom? Praia bonita, aquela praia tipo do Caribe, sabe? Igual a gente vê no filme, que tem o mar verde, aquela areia branquinha, tal, coqueiro. Imagina que a gente tá nessa praia, tá? E aí, quando a gente olha pro mar, a gente vê que tem tubarões nadando na praia. Vários, não tem só um, tem vários tubarões. E como a água é muito transparente, a água é muito limpa, né? A gente consegue ver na profundidade, com boa profundidade na água, a gente consegue ver que tem vários tubarões. E aí eu te faço uma proposta, eu falo o seguinte: olha, se você nadar nesse mar aí com um tubarão durante 5 minutos, quando você sair da água eu te pago uma cerveja gelada. E aí, será que você topa fazer esse desafio? Será que essa proposta te parece boa? Olha, difícil, hein? Vamos ser sinceros, vai, uma latinha de cerveja, sei lá, deve estar valendo R$ 4 mais ou menos, na praia a gente talvez pagasse um pouco mais caro, mas não interessa. Entre 4 e R$ 6 ali, com certeza deve seria o preço de uma latinha de cerveja na praia. Você acha que isso vale a pena? Essa recompensa vale a pena de você ir nadar por 5 minutos no mar que a gente viu que tá com tubarão? Eu definitivamente não faria isso, tá bom? Eu não iria, não sei você, tá? Mas eu tô te falando que a maioria das pessoas, assim como eu, não toparia esse desafio. Agora, e se eu mudasse essa proposta, colocasse, fizesse essa proposta ficar um pouco mais atrativa? Olha, você vai ter que nadar nesse mar por durante os mesmos 5 minutos, mas agora em vez de eu te pagar uma latinha de cerveja, né? Aquela cerveja gelada para sair depois do mar, eu vou te pagar R$ 50.000. Eu vou te fazer um Pix aqui de R$ 50.000. Opa, aí a proposta muda bastante, né? O que antes valeria R$ 4 por correr o risco de nadar por 5 minutos no mar com tubarão, agora está valendo 50.000. O risco é alto, o risco é o mesmo, continua sendo o mesmo mar, com o mesmo tubarão lá nadando, aquela água transparente, tipo água do Caribe e afins, mas agora o retorno, ele é bem maior do que uma latinha de cerveja. Então, o que eu quero te mostrar aqui, o que eu estou querendo te provar, é que você precisa sempre fazer uma análise, fazer uma avaliação de risco-retorno. Quando a gente fala de investimento, lógico, mas, vale também, né, para outras coisas além do mar com tubarão e de investimentos, vale para tudo. Sempre você precisa fazer essa análise de risco-retorno. Será que vale a pena, por exemplo, você ir fazer um trabalho determinado, né, e trabalhar num determinado emprego pelo salário que está sendo proposto? Você faz essa análise o tempo todo. Essa análise ela é constante ao longo da sua vida. "Ah não, pô, esse trabalho é muito cansativo, são muitas horas por dia, vou ter que trabalhar de sábado e o salário é muito baixo, não vale a pena". Você fez uma análise de risco-retorno. Será que se eu viajar para um determinado lugar pagando esse preço vale a pena?
Pô, pagando, sei lá, R$ 2.000 para você, quem sabe, ir para o litoral de São Paulo, parece ser meio caro para você ir para o litoral para ver o pra ir na praia ali, né, no litoral de São Paulo. Agora, será que por R$ 2.000 para você viajar pra Disney, por exemplo, ou para você ir para uma praia lá em Cancún, não vale a pena? Bom, você está fazendo uma análise de oportunidade, risco-retorno, de como que está valendo a pena. Você está fazendo escolhas a partir disso. Será que vale a pena pagar mais barato por uma gasolina num posto que você não conhece, que não tem bandeira e que está vazio? Putz, você vai fazer uma análise. Qual que é o tamanho do desconto que tá aquela gasolina versus o risco que você vai correr da gasolina talvez não ser boa, de estragar seu carro? É risco-retorno. Os investimentos, a análise tem que ser a mesma. Se você deixar o seu dinheiro parado na poupança, se você deixar o seu dinheiro parado em opções de investimento de baixo risco, a chance é que a grande maioria deles vai te entregar um retorno baixo, um retorno ruim. Por isso que você precisa, né, sair dessa zona, sair desse lugar onde tem pessoas que ficam querendo buscar pouquíssimo risco ou até nenhum, e aí, por consequência, elas vão colher retorno nenhum também. Você precisa saber equilibrar isso na sua carteira e extrair o máximo retorno pelo menor risco possível. Agora veja, menor risco possível não significa ausência de risco. Algum risco sempre vai existir, mas ele precisa ser o menor risco possível, tá bom? Fica ligado com isso. O medo, normalmente, ele vem muito mais forte quando a gente está de frente com o desconhecido. Então, quando a gente encontra alguma situação que a gente nunca viveu, quando a gente chega num lugar que a gente nunca esteve, normalmente a gente tem uma predisposição maior a sentir medo. Pensa aí, se você tivesse num bairro que você não conhece, numa cidade que você nunca viu, você não ficaria com mais medo do que quando você está, por exemplo, no seu bairro em que você conhece absolutamente tudo? Eventualmente, dependendo de quanto tempo você mora nesse bairro, talvez você conheça até os moradores, né, da região, os vizinhos e tal. Então, putz, é um local muito mais conhecido, é um local que você já transitou, é um local que você já andou, conhece os horários melhores para estar andando naquela região, os horários que talvez seja melhor você se resguardar, porque você tem conhecimento sobre aquilo, tá bom? Se você, sei lá, tivesse na escola, você deve lembrar disso, puxa aí na memória. Quando você estava na escola e ia para fazer uma prova em que você não dominava o assunto. Cara, você sentia muito mais medo do que podia estar naquela prova. Você sentia mais medo de quais seriam as questões, se o professor ia estar bravo ou não, se você ia conseguir dar uma olhadinha no vizinho, se o vizinho manjava a matéria ou não. Não sei o que você estava sentindo, todos os sentimentos, mas eu tenho certeza que quando você entrava para fazer uma prova em que você não tinha conhecimento necessário para ela, que você não tinha estudado, o seu sentimento de medo era muito maior do que aquela pessoa que estudou pra caramba e que dominava absolutamente aquele assunto por completo, tá bom? Mesmo quando você ia provavelmente fazer a prova, mesmo dominando o assunto, talvez você sentisse ansiedade, mas não medo na mesma intensidade do que você sentiria se não soubesse sobre a matéria, tá bom? Eu tô te falando isso porque se você tem medo de perder dinheiro, na realidade, automaticamente você está perdendo dinheiro. Você não vai conseguir enriquecer dessa forma, porque o medo de perder dinheiro te leva a investir em opções de pouco risco. Opções de pouco risco te levam, na grandíssima maioria delas, a retornos muito baixos, tá bom? E retornos muito baixos provavelmente vão te entregar uma valorização menor até do que a própria inflação. Logo, você está perdendo poder de compra, logo você está ficando mais pobre, você está perdendo dinheiro. Olha que louco isso. O fato de você ter medo de de não perder dinheiro faz com que no final você esteja de fato fazendo o quê? Perdendo grana, tá bom? Só para você ter uma ideia, se a gente comparar a rentabilidade mensal da poupança desde 2013, então eu peguei aqui um histórico de quase 10 anos, tá? E se a gente comparar a poupança versus a inflação média do mês, né, a gente vai ver, né, e olhar isso todos os meses, né, desde 2013, a gente vai ver que em 65% dos meses, ou seja, mais da metade dos meses desse período, a rentabilidade da poupança perdeu para a inflação. Cara, quer dizer que mais da metade desse período de quase 10 anos, você teria, de fato, você olharia lá o valor na sua poupança, o valor, o número absoluto que tem lá no aplicativo do seu banco aumentando, mas ele aumenta numa intensidade menor do que o aumento do IPCA, que é a cesta que mede uma série de itens básicos de consumo.
desde itens alimentação até itens relacionados a transporte, energia, assim por diante. Então, cara, você está ficando mais pobre. Muito pelo contrário, né? Você ainda que esteja vendo ali o valor no seu aplicativo crescer, você está ficando mais pobre. Para você ter uma ideia, a média desse período que eu te falei aqui de 9 anos, o retorno da poupança foi de 0,55 ao mês, tá bom? A inflação, a média foi de 0,5 ao mês, é praticamente igual. Então, isso eu estou falando no período de 9 anos. Dependendo do momento em que você colocou o dinheiro na poupança, o momento que você tirou, a chance é que esse resultado aqui, esse número, fique ainda pior para o seu dinheiro, tá? Então, você não vai enriquecer dessa forma. Você não vai conseguir enriquecer, você não vai conseguir ver o dinheiro pingando na sua conta, aqueles R$ 1.000 por mês vindo em dividendos não vão acontecer se você ficar só deixando o seu dinheiro em renda fixa e deixando o seu dinheiro em locais como, por exemplo, a poupança ou similares. Na melhor das hipóteses, se tudo der certo, você vai ficar no 0 a 0 versus a inflação e versus o que você tem hoje, tá bom? Eu quero então te dar agora 3 dicas que me ajudaram nessa história de investimento e de controlar o medo e que eu espero muito que consiga também te ajudar, tá bom? O primeiro deles é: você precisa dividir a responsabilidade do seu sucesso financeiro com os seus investimentos. O que você está querendo dizer, Lucas? Me explica melhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não pode ficar dependendo única e exclusivamente do seu trabalho, do seu salário, para continuar investindo. Os seus investimentos podem sim te gerar renda passiva. E você pode, não só pode, como você deve usar esses rendimentos, essa renda passiva que os seus investimentos passarão a gerar para você, para continuar te ajudando nos aportes todos os meses. Porque a renda passiva, ela é aquela renda proveniente, né, que é gerada de forma passiva, em outras palavras, que não depende das suas horas trabalhadas, não depende do seu tempo e do seu conhecimento em troca de um determinado salário. Isso daí é a renda ativa. A renda passiva, ela vai pingar na sua conta enquanto você dorme, enquanto você passeia, enquanto você está de férias, enquanto você está num restaurante almoçando, qualquer que seja a coisa que você esteja fazendo, a renda passiva vai continuar acontecendo. Então, você precisa sim dividir a responsabilidade do seu sucesso financeiro com os seus investimentos. Assim, parte dos seus aportes vão vir do seu salário, vai vir daquilo que você consegue economizar, né, no final do mês, e parte vai vir dos seus investimentos que você já fez e que vão te gerar dividendos. Você vai somar essas duas partes e vai fazer novos investimentos. E você vai ver que vai começar a rolar uma mágica, a mágica dos juros compostos, a mágica do crescimento exponencial de patrimônio, tá bom? Então divida a responsabilidade do sucesso financeiro com seus investimentos. Hoje, todo mês eu faço aportes, tá? Para você ter uma ideia, eu divido uma parte vendo o que eu consigo economizar do meu salário e outra parte, que em média todos os meses é de R$ 3.000, vem dos meus investimentos, vem dos meus dividendos que pingam na minha conta. Então, cara, quando eu comecei a investir, dependia única e exclusivamente do meu salário. Hoje, passado aí 5 anos praticamente de investimentos em renda variável, com um olhar mais cuidadoso de longo prazo, com um olhar de renda passiva, é o meu salário que ao longo do tempo, né, a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, vai aumentando, então os aportes vão ficando maiores, mas também tem os aportes ali vindo dos próprios investimentos. No meu caso hoje está na casa dos R$ 3.000, que me ajudam muito a fazer com que esse bolo, né, esses aportes vão ficando cada vez maiores, beleza? Vamos para a nossa segunda dica, que essa daqui também é bastante importante, e você, estando aqui comigo assistindo esse vídeo, tenho certeza que você já está nesse caminho. Você precisa estudar para conhecer de fato o caminho que você está trilhando. Quando você vai a um endereço desconhecido, uma cidade desconhecida, se você não tiver um mapa, nossa, mapa foi velho agora, hein? Aquele mapa de páginas amarelas, aquele negócio todo, acho que nem existe mais. Bom, se você não tiver com seu celular carregado e tiver um Waze instalado, agora eu fiquei mais moderno. Se você não tiver nada disso, se não tiver com seu celular funcionando, cara, provavelmente você vai se perder naquele lugar. Você não conhece aquele lugar, é um lugar desconhecido. Você vai ter que procurar um taxista, né? Que normalmente é quem mais conhece a região, pedir alguma dica, se é que ele também não veio parar naquela cidade através do Waze, mas de qualquer maneira, você precisa conhecer o caminho que você está pegando. E como que você faz para conhecer esse caminho? Se você está indo para uma cidade, você tem que garantir que o seu celular esteja carregado e o Waze esteja funcionando, ou minimamente você vai olhar o trajeto que você precisa fazer antes. Isso daí vai te dar conhecimento. Isso vai fazer com que você não tenha que enfrentar o desconhecido e não sinta mais tanto medo.
beleza? Então, na hora de investir, a dinâmica funciona da mesma forma. Você vai ver que se você estudar sobre o investimento, entender aquilo que você está aportando e colocando dinheiro, você vai se sentir mais confiante para fazer aquele investimento, você vai sentir menos medo. E aí você não vai ficar mais paralisado, que é o que normalmente acontece quando a gente está de frente, né, com alguma coisa que nos traz essa sensação de medo, com esse desconhecido. Quando eu comecei a investir, lógico que eu tinha mais medo do que eu tenho hoje. Eu ficava pensando: "Cara, será que esse investimento vai dar certo? Quanto que eu deveria investir nesse investimento? Será que é pouco dinheiro? Será que é muito dinheiro? Qual que é o risco desse negócio? Será que essa empresa, será que essa ação que eu estou comprando vai ser um bom investimento ao longo do tempo ou não? Ou será que essa ação vai se desvalorizar?". Isso é normal. Parte dessas reflexões, elas vão continuar acontecendo e até saudável que continue, mas numa intensidade muito menor e muito mais controlada. O medo, ele não é vencido pela coragem, isso daí a gente só vê acontecendo no cinema. O medo, ele é vencido pelo conhecimento, então você precisa sim estudar naquilo que você está colocando o seu dinheiro. Eu gosto de fazer um paralelo muito bom, porque a gente tem uma tendência grande de quando a gente vai comprar alguma coisa, normalmente quando vai comprar algum produto, tá, a gente acaba pesquisando, ainda mais se aquele produto custa caro. A gente acabou de passar na Copa do Mundo, né, você sabia? Na Copa do Mundo é a época do ano que mais se vende televisão. Então imagina que você, não sei se foi seu caso, mas se fosse, né, você resolveu trocar de televisão da sua casa. Cara, a televisão é um item que custa caro, é um bem ali que inclusive pode custar até R$ 10.000 ou mais. Então, tem muitos modelos de televisores. Modelos com diferentes tamanhos, diferentes características, marcas, cores, funcionalidades. Você minimamente deve fazer e deveria, né, imagino que você faria isso, 2 coisas. A primeira, procurar qual que é a televisão que vai melhor te atender e segundo, procurar o melhor preço para aquela televisão. Você faz isso com praticamente tudo, né, que você vai gastar o seu dinheiro, todo bem que você vai comprar, seja uma roupa, um tênis, uma televisão, um celular. E quando a gente vai para bens mais caros, né, um carro, um apartamento, tudo isso acaba levando muita pesquisa e muito estudo. Por outro lado, é muito comum a gente encontrar colegas e amigos nossos que na hora de investir o dinheiro não faz pesquisa nenhuma, não estuda absolutamente nada. Às vezes a gente vê até colega de trabalho que num almoço, né, conversando com um monte de gente, recebe uma dica de investimento, a pessoa vai lá e coloca uma grana naquele investimento. Ela não estuda absolutamente nada, não lê a respeito, não tenta entender se aquilo faz sentido ou não, e ela vai lá e coloca bastante dinheiro. Isso é difícil de explicar, né? Por que, que na hora que a gente vai gastar o nosso dinheiro para comprar um bem, a gente pesquisa preço e a gente estuda qual que é o melhor produto que vai melhor nos atender, e na hora de investir o dinheiro, muitas pessoas acabam não fazendo isso. Doido, né? Então, cara, estude, beleza? Medo é vencido não pela coragem, mas sim pelo conhecimento. E a nossa terceira dica, antes de eu começar a compartilhar aqui com vocês 3 exemplos práticos meus, perdas minha de dinheiro e 3 investimentos que eu fiz que deram certo, para você entender um pouquinho mais disso na prática, vamos para nossa terceira dica, que para mim me ajudou muito e também vai te ajudar. É que você deve começar a estudar, acabamos de falar sobre isso, mas você deve começar a investir ao mesmo tempo. "Caramba, Lucas, como assim? Você está falando para mim, começa a estudar e começa a investir ao mesmo tempo? Mas você não falou que eu preciso estudar pra". Sim, mas você precisa começar a investir com pouco dinheiro. Começa, mesmo com pouco. E é até bom que você comece com pouco, porque se você ficar só nessa de estudar o teórico e não colocar a mão na massa, não colocar em prática nada disso, a chance é que você não vai começar nunca. Você vai ficar empurrando com a barriga, você vai ficar enrolando, porque você nunca vai se achar pronto o suficiente para começar. E aí o tempo vai passando. Então, comece com pouco dinheiro enquanto você estuda, porque assim você vai primeiro aprendendo na prática, você vai vendo, né, o sobe e desce do mercado acontecer na prática, isso você vai entendendo essa dinâmica e vai se acostumando com ela. E você vai se acostumando na melhor hora possível, que é a hora que você está mais alerta, que é a hora que você está aprendendo, e é a hora que você está colocando pouco dinheiro. Se der alguma coisa errada, se você fizer uma escolha ruim de investimento, você não vai perder muito dinheiro porque você colocou pouco, você não vai quebrar, você não vai colocar o seu patrimônio em risco, nem a sua reserva, nem tudo aquilo que você juntou durante muitos anos em risco. E aí, obviamente, conforme você vai ganhando mais conhecimento, você vai aumentando os seus valores de aportes e os seus investimentos. A gente aprende muito mais rápido e muito melhor quando a gente coloca a mão na massa. Você já imaginou aí aprender a nadar?
Se você que tivesse, né, que pular numa piscina e aprender a nadar, você já imaginou aprender a nadar lendo um livro ou até vendo um vídeo no YouTube? Difícil, né? Você pode até aprender muito bem a teoria, mas quando você pulasse na piscina, você ia descobrir um monte de coisa. Você ia descobrir que a piscina é gelada, você ia descobrir que, dependendo que tem pessoas nadando junto com você e que aí a piscina forma onda, você ia descobrir que a piscina normalmente não tem a mesma profundidade nela inteira, ela vai ficando mais funda. Você ia descobrir um monte de coisa que você jamais conseguiria aprender vendo vídeo no YouTube ou lendo um livro. Então você precisa cair na água para aprender a nadar. Você precisa começar a investir na prática para aprender a fazer isso de forma correta. Então comece logo, comece com pouco, mas comece. Fechado? Agora eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos práticos meus, só para você entender essa dinâmica de investimento e você vai ver que essa história de perder dinheiro ela vai acabar acontecendo. É impossível, é humanamente impossível você fazer investimentos no universo, né, numa janela de tempo em que todos os investimentos que você faça, eles vão dar certo. Todos os investimentos vão dar dinheiro. Isso não acontece. Existem investimentos que você vai perder dinheiro, existem investimentos que você vai ganhar. O grande truque aqui é que aqueles investimentos que você for ganhar dinheiro, você, primeiro, eles sejam em maior quantidade, e segundo, sejam valores maiores. E aqueles investimentos que de fato têm uma chance maior de você perder dinheiro e que não vão dar certo, que sejam em menor quantidade e que o valor investido seja o menor possível. Como que você vai fazer isso? Sabendo fazer uma boa análise de risco-retorno. É dessa forma que você vai conseguir colocar o seu montante, a quantidade de dinheiro certa no lugar certo. Vou te falar agora 3 empresas que eu perdi dinheiro na bolsa de valores, foram as minhas 3 maiores perdas até hoje. Eu estou te falando 3 maiores perdas porque eu já efetivei a venda, então eu já concluí de fato, eu já assumi que eu perdi dinheiro. É lógico, você pode ter algum ativo que está desvalorizado, mas se você não vendeu, você não efetivou a perda ainda, tá bom? Esses 3 que eu vou te falar eu já vendi e perdi grana. O primeiro deles foi uma empresa chamada IRB. IRB é uma empresa de resseguros. Basicamente, ela foi, talvez ainda é, a maior empresa de resseguros da América Latina. É uma empresa que tem grandes bancos por trás, Banco Itaú, Banco Bradesco, e ela serve para fazer o seguro das empresas que fazem seguro. De outras palavras, ela compartilha o risco da seguradora e normalmente ela é muito acionada, principalmente para aquelas grandes obras ou eh, finalidades, né, fins que tenham valores maiores, valores mais robustos, porque caso aconteça algum problema, você pode até quebrar a seguradora e aí o seguro não vai adiantar de nada, né? Então, existe essa resseguradora. A IRB teve olha, ela teve um tanto quanto problemas polêmicos nos últimos anos. A IRB, ela foi uma empresa que, em dado momento, começou a entregar ótimos resultados, uma rentabilidade maior que as concorrentes no mundo inteiro, lucros crescentes, começou a pagar ótimos dividendos, e aí algumas pessoas, alguns gestores, começaram a desconfiar daquele resultado, porque ele estava muito fora da curva, ele estava muito acima da concorrência, e começaram a estudar a fundo a empresa, começaram a estudar a fundo a contabilidade da empresa, e especificamente, né, uma gestora chamada Esquadra, ela lançou um relatório de quase 100 páginas explicando por que a IRB, na verdade, era uma fraude contábil, por que aquele resultado dela não era real, por que existiam alguns números ali, alguns dados que de verdade não eram sustentáveis e que a empresa estava enganando o mercado e os acionistas. Isso daí gerou maior polêmica, começou a acontecer uma série de outros movimentos seguidos. Para trazer a história mais longa, curta, de fato a empresa estava ali, tinha alguns esqueletos guardados no armário, e aí as coisas começaram a vir à tona, as ações se desvalorizaram horrores, mais de 80%, e a empresa hoje está valendo mixaria. Bom, só para você ter uma ideia, tá? Essa ação já chegou a valer mais de R$ 40, a maior parte do tempo ela ficou ali próximo de R$ 20. Quando ela começou a cair, com tudo isso que estava acontecendo, eu comecei a ficar mais de olho na IRB, porque eu falei, cara, a IRB, não, na minha concepção, não vai quebrar, é uma empresa muito grande, é uma empresa que tem um corpo técnico muito bom, tem um histórico bom, né, de terem feito boas análises, até começar essa história contábil aí que não foi muito bacana. Toda a liderança da empresa foi trocada, a gestão trocou, e eu falei: essa empresa vai ficar alguns anos entregando resultado ruim, alguns trimestres, mas depois ela vai voltar a entregar bons resultados". Eu sei que quando essa ação bateu R$ 8, eu comprei um pouco dessas ações. E as ações continuaram caindo, e continuaram caindo, e continuaram caindo, e continuaram caindo. E eu vi que eu estava, na verdade, bastante errado nessa tese. Hoje, essas ações estão valendo menos de R$ 1, tá. Eu saí
quando eu estava com uma perda de 66% nessas ações. Então eu perdi mais da metade do valor investido. Foi uma perda bem ruim, né, machuca perder mais da metade do dinheiro que você investiu, mas se eu não tivesse saído, né, dos R$ 8, hoje eu teria perdido muito mais do que esses 66%, porque a ação está valendo menos de R$ 1. Então tem hora também que você precisa colocar um chega, um basta. As perspectivas da empresa continuaram longas e eu resolvi assumir a perda e deixar esse investimento, procurar, né, ter um retorno melhor e recuperar esse dinheiro em outro lugar. Beleza, não vou continuar falando de IRB aqui, porque não é o caso, eu quero falar da segunda empresa que eu perdi dinheiro, que foi a Helbor. Helbor é uma empresa de construção civil, é uma empresa que tem terrenos, né, tem um banco de terrenos muito bons, em boas regiões, regiões estratégicas da cidade de São Paulo, que vale uma nota, só que ela tinha um probleminha ali de conseguir gerar fluxo de caixa. De qualquer maneira, na minha análise, eu achei que valia a pena, porque eu comecei a ver os juros caindo na história ali quando começou a pandemia. Isso daí ajuda muito o financiamento imobiliário. E eu fiz o investimento na Helber imaginando que ela conseguiria trazer bons resultados na construção civil. O que aconteceu foi que a Helber nunca trouxe bons resultados. Os trimestres passaram, os resultados não vieram, a taxa de juros já subiu de novo, a inflação já subiu horrores. E aí eu resolvi sair e vender as ações da Helber com 51% de perda. Perdi dinheiro na Helbor, porque simplesmente não aconteceu. Era um case, né, era uma hipótese minha de investimento que deu errado. Assim como a minha terceira empresa que eu quero falar agora, que é a Tecnisa, que também é uma empresa de construção civil. O que me levou a investir na Tecnisa foi muito parecido com a Helbor, alguns pontos ali de diferença, mas conceitualmente, né, estruturalmente era muito semelhante e não deu certo. Eu perdi 48% no meu investimento na Tecnisa. Putz, Lucas, você perdeu bem, hein? Três empresas, então, a IRB 66%, Helbor 51%, Tecnisa 48%. Beleza, perdeu bastante percentualmente, mas e dinheiro? Quanto que isso representou? Bom, em termos de perda de capital, foram R$ 5.395. Olha, eu vou te dizer que é ruim perder, né, deixar R$ 5.395 do meu patrimônio simplesmente viraram pó, porque, as ações se desvalorizaram, eu vendi elas por menos do que eu comprei, mas o valor não foi tão grande assim, né, visto o tempo que eu tenho ainda de trabalho, o tempo de acúmulo de patrimônio e assim por diante. Agora vamos falar, daqui a pouco eu volto para falar sobre essa perda em dinheiro. Vamos falar dos ganhos. Separei 3 empresas aqui que eu tive bons ganhos no mesmo período. Primeiro foi a Klabin, a empresa ali voltada para o setor de commodity, é uma empresa que é centenária, tem mais de 100 anos de história, totalmente voltada para a economia global, China. Eu fiz investimento já na Klabin algumas vezes de comprar e vender, porque é uma empresa muito cíclica, empresa cíclica tem hora de comprar e tem hora de vender, mas em um desses momentos eu tive um ganho de 67%, tá, em um pouco mais de 2 anos. Então foi um ganho muito bom percentual na Klabin. Também fiz um investimento em Vulcabras, empresa aí voltado, né, para o vestuário e tênis, né, principalmente de exercício, de corrida. Você deve conhecer algumas marcas, tipo Mizuno, ela é dona das lojas Under Armour aqui no Brasil, então ela tem o nome Vulcabras, um nome meio bruto assim, mas ela tem marcas consumidas por um monte de gente ali que você encontra no shopping, talvez você não conheça por Vulcabras. Mas a Vulcabras foi um case de investimento, uma empresa que eu gostei muito, ela estava ali melhorando a sua eficiência, e eu comprei e depois eu vendi ela com 74% de retorno. Então, foi um bom retorno percentual também. E além disso, teve uma terceira empresa que foi a Natura, uma empresa aí de cosméticos, também bastante conhecida, mais 50 anos de história aqui no Brasil. E aí, na Natura, em dado momento, eu comprei essas ações e vendi com 84% de rentabilidade. Então, veja, três ações, três empresas diferentes. Klabin, 67% de retorno, Vulcabras, 74%, Natura, 84%. Percentual, ok, nenhuma delas dobrou, nenhuma delas valorizou 100%, mas o meu ganho de capital, aqui eu tô falando de lucro, dessas três ações somadas, né, dessas três negociações somadas, foi de R$ 33.055. Caraca, Lucas, três ações que você perdeu bastante dinheiro, você perdeu 5.395. Três ações que você ganhou bastante dinheiro, você teve um ganho de capital de R$ 33.000, quase 33.100. Eu tô falando de 3 empresas versus 3 empresas, sim. O saldo ficou R$ 27.600 positivo nessa história. Então, veja que, ainda que eu tenha perdido sim, já tenha feito investimentos ruins, né, já tenha feito investimentos que eu cheguei a perder mais de 50%,
Como eu consegui fazer? Com o meu conhecimento, meu histórico, né, de bolsa de valores, eu consegui fazer uma boa análise de risco, eu entendi que aqueles investimentos, eles ainda que pudessem me entregar um bom retorno, caso tudo der certo, eles eram investimentos de maior risco. Investimentos de maior risco, a gente precisa medir o risco-retorno. Por isso eu até decidi não investir valores elevados nesses investimentos, porque se eles já são de maior risco, dando certo, o retorno já vai ser muito grande, porque o risco é grande, precisa ser grande o retorno. Por isso eu não preciso investir muito dinheiro para conseguir ter um retorno bom. Em compensação, nos investimentos nas empresas que eu consegui entender que elas eram mais sólidas, estavam no momento mais positivo, tinham indicadores melhores, o momento de investimento era mais positivo, nesses investimentos de fato eu coloco mais dinheiro. O conhecimento traz isso para a gente. Traz essa possibilidade da gente conseguir fazer uma análise de risco boa, da gente conseguir encontrar as melhores oportunidades e as oportunidades que podem até ser boas, mas o risco vai ser maior. Então, automaticamente, a gente precisa fazer um gerenciamento de risco diferente. Dessa forma, você consegue ter mais ganhos, você consegue, quando ganha, ganhar muito mais do que quando você perder com pouco. O saldo disso vai ser sempre positivo. O seu patrimônio dessa forma vai crescer. A sua renda passiva vai começar a aumentar, você vai começar a receber mais dividendos, aquela bola de neve começa a funcionar com mais força. Então, lógico que eu tenho medo de investir também, é normal. Mas algumas empresas eu vou ter mais convicção do que outras que eu tenho menos convicção, e naquelas que eu tenho menos convicção, o medo é maior, mas o conhecimento me faz conseguir medir qual que é o nível de risco, quanto de dinheiro você deve ou não colocar. Eu consigo fazer esse diferenciamento por ter o conhecimento, então você também precisa estudar para você ter esse conhecimento. E o fato de você estar aqui comigo já quer dizer que você está buscando esse conhecimento, porque se você não tivesse, bom, aí fato que você não está buscando aprender e estudar sobre investimento. Então você já está no caminho certo, tá bom? O saldo aqui segredo final é não pare de estudar. Mesmo quando você achar que você já sabe bastante, continue estudando, porque o cenário ele é muito dinâmico, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Você sabia, isso aqui é uma curiosidade, mas é uma curiosidade real, extremamente já é acontecer. Pode até procurar no Google aí que você vai ver que isso é fato. A maioria dos acidentes de carro acontecem quando o motorista está próximo de casa. Tem um raio lá de quilômetros, não lembro aqui exatamente quanto que é, mas é muito próximo. Então, pô, como assim? A maioria dos acidentes de carro acontece quando você está perto de casa. Normalmente é o lugar que você mais conhece. Você conhece as ruas, os faróis, onde que tem para parar, onde não tem, onde tem faixa de pedestre, onde não tem. Exato. Mas é nessa hora que acontece a maior quantidade de acidentes, porque quando você começa a chegar perto de casa, o fato de você já conhecer mais aquela região te dá mais confiança e você diminui o seu estado de alerta. E aí a chance de acontecer algum acidente aumenta. Então, fica ligado, porque mesmo que você já tenha bastante conhecimento e já se sinta preparado e confiante, fique sempre alerta. Se você não ficar alerta, lembra sempre que a maior quantidade de acidentes acontece perto de casa, em um local extremamente conhecido, tá bom? A diferença aqui, então, final que eu quero te deixar como resumo é que existe uma diferença muito clara entre o mindset, o pensamento de pessoas ricas daquelas pessoas que não são ricas, daquelas pessoas pobres. As pessoas ricas têm medo de perder dinheiro, assim como as pessoas pobres, mas as pessoas ricas investem para ganhar, enquanto que as pessoas pobres vão ficar a vida inteira investindo para não perder dinheiro. E aí, como a gente já falou hoje, se você investir só pensando em não perder, você não vai conseguir ganhar nunca. Fechado? Essa é a diferença, então, entre quem busca investimentos mais rentáveis e quem deixa o dinheiro parado na poupança ou títulos de capitalização, aqueles investimentos porcaria que a gente sabe que é o que o gerente do banco mais oferece para a gente. Quem tem sido você aí no mundo dos investimentos? Quem você gostaria de ser? Tá na hora de mudar, né? Aproveita que 2023 chega daqui menos do que 5 dias, hein? Então, até a próxima, até ano que vem. Te espero para a gente continuar investindo mais juntos e espero encontrar você aqui no canal, aprendendo cada vez mais sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima.